Realbus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Realbus é com a sua satisfação. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, início de semana, começo de mês. Hoje celebra-se o Dia de Todos os Santos. E a propósito, eu quero fazer uma pergunta: quem são esses todos os santos? De acordo com as Escrituras Sagradas, os santos que a Bíblia fala, de acordo com as epístolas de Paulo, de Pedro, de João e também do livro do Apocalipse, são todos aqueles que foram reconciliados com Deus, justificados dos seus pecados, libertos do pecado, transformados, restaurados e sobretudo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Estes são os verdadeiros santos que a Bíblia fala. Não esses santos, entre aspas, que muitos hoje estão venerando. Muitos destes santos venerados, através da história, são santos que foram canonizados pelos homens, reconhecidos pelos homens. E quando a Bíblia fala de santos, a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. E também, aquele que for santo, santifique-se mais e mais. E a palavra de Deus diz que quem nos santifica é o sangue de Jesus. Então, muitos destes santos que foram canonizados, eles não estão podendo se santificar, até porque eles estão sendo adorados, venerados. São santos feitos de gesso, de pau, de pedra, de ouro, de ferro. E esses santos não podem se santificar, somente aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Nessa segunda-feira, dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma meditação do estudo da Carta de São Pedro, capítulo 3. E você também ainda ouvirá neste programa a cantora Denise louvando a Deus com um dos seus belíssimos e inspirados hinos. Antes, porém, quero lembrar a todos que está se aproximando a nossa festa de Jubileu de Ouro. De hoje a 11 dias, nós estaremos iniciando as comemorações de aniversário da igreja, de 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Essa festa de aniversário está imperdível. É um marco da história da Igreja do Calvário, situada em Campina Grande, para aqueles que não conhecem, às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. E nós estaremos começando no dia 11 com a presença do pastor Alexandre Ximenes, do Dr. Carlos Alberto, do pastor Wilson Porto e do pastor Aurivan Marinho, além do cantor Armando Filho, aquele intérprete da música Quero que Valorize o que Você Tem. Ele estará também nas noites de quinta, sexta e sábado. No domingo e na segunda-feira, nós estaremos contando com a participação do conjunto Embaixadores de Sião. E no domingo pela manhã, a Escola Dominical terá a participação da Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus, Louvores Eternais. A festa está preparada, você é o nosso convidado de honra, não perca, portanto. Nesse instante, gostaríamos de fazer uma oração. Nós vamos interceder por nossa nação, por nossa pátria. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Estamos sofrendo esta ameaça de uma greve dos caminhoneiros para que o país não venha cair num caos sem precedentes. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos nesse momento te agradecer pelo dom da vida, porque estamos iniciando hoje, Senhor, o primeiro dia do penúltimo mês do ano. Graças te damos porque atravessamos esse ano mais uma vez convivendo com essa doença. Muitos foram infectados, muitos perderam a vida. E agora, ó Pai, queremos te pedir por nossa nação, que além de estar sofrendo ainda esses danos
que essa doença trouxe uma grande mortandade de muitas pessoas que foram infectadas. Queremos te pedir agora, Senhor, pela economia do nosso país, para que, ó Deus, Tu guardes esta nação do caos. Abençoe, ó Deus, este dia, que Tu, ó Deus, possas nos guardar, de que não haja uma greve que traga maiores transtornos a toda a nação. Meu Deus, tem misericórdia. Abençoe o chefe da nação, abençoe as autoridades constituídas, civis, militares, eclesiásticas. Pai, te pedimos em nome de Jesus que Tu guardes esta nação do comunismo, do ateísmo, Senhor, para que nós possamos continuar tendo esta liberdade de expressão religiosa, de anunciarmos a Tua palavra como temos feito todos os dias. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com a cantora Denise louvando a Deus e em seguida estaremos trazendo o estudo da Carta de Pedro. Deleite-se com esta música. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, Pai,
glorificado seja o teu nome. Estamos vivendo os momentos da contagem regressiva do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Venha participar, venha prestigiar essa festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Traga a sua respectiva família. No dia 11, na abertura, e dia 12, pregará o pastor Alexandre Ximenes. Dia 13, o reverendo Carlos Alberto. Dia 14, o reverendo Wilson Porto, especialmente convidado de São Paulo. E no dia 15, no encerramento, o pastor Aurivan Marinho. Contaremos com a participação e a presença do cantor Armando Filho, o intérprete da música Quero que Valorize o que Você Tem. E Ninguém Segura Este País. Além do conjunto Embaixadores de Sião, a orquestra da Assembleia de Deus do Jardim Paulistano, Louvores Eternais, estará no domingo também louvando a Deus. Será uma festa de louvor, de ações de graça, de adoração, e eu quero convidar a você participar conosco. Anote em sua agenda, estamos na contagem regressiva, 11 a 15 de novembro, Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Venha celebrar conosco. E agora eu convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler apenas 3 versículos, verso 1, verso 2 e verso 3, onde nós estaremos estudando esse assunto. E eu dei um tema para o nosso estudo de hoje, advertências sobre os últimos dias. É o estudo que nós vamos ter hoje no capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Vamos ficar em pé, todos que estão presentes, e vamos ler reverentemente a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 3. Amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Amém? Pai, nós mais uma vez te louvamos agradecidos pelo privilégio, pela oportunidade do Senhor nos conceder saúde física e também liberdade de espírito para que subíssemos à tua casa nessa noite e temos esse momento de comunhão, esse momento de meditação, de estudo da tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, não só os que estão presencialmente, mas também aqueles que estão em casa, que eles sejam despertados, que eles se sintam incomodados, inquietos, enquanto não subirem à tua casa, que todos saibam aproveitar esses momentos, essas oportunidades que ainda estamos tendo de subirmos à tua casa com toda a liberdade de te prestarmos culto, porque sabemos que há lugares nesse momento em que os cristãos estão impedidos de subirem à tua casa, estão, ó Deus, proibidos de participarem de um culto público, enquanto nós temos liberdade, Senhor, de estarmos reunidos para juntos te adorarmos, para juntos bendizermos o teu nome, para juntos estudarmos a tua palavra e aprendermos no teu santo santuário. Portanto, fala ao nosso coração através de toda a explanação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje esses 3 versículos da segunda epístola de Pedro. E nós, como dissemos, temos um título: Advertências sobre os últimos dias. Vamos dizer comigo? Advertências sobre os últimos dias. Bem forte. Advertências sobre os últimos dias. Eu quero que quem está em casa ouça, vamos gritar: advertências, os últimos dias. Amém.
É o que nós encontramos em todo esse capítulo de Pedro. E nesses 3 primeiros versículos, ele está falando sobre o cuidado que aqueles cristãos deveriam ter em saberem esperar esse dia chegar. Eu gostaria, como sempre tenho feito, de ler para vocês a Bíblia na linguagem popular, que ela dá assim um sentido bem simplório, e a gente entende a linguagem popular das palavras que Pedro usou. Não que a Bíblia, como nós temos, sem ser na linguagem popular, não seja compreensiva, ela é sim, mas eu gosto da tradução na linguagem de hoje, porque ela alcança pessoas que às vezes têm dificuldade de entender certas palavras. Então vamos lá, veja o que é que Pedro diz na Bíblia, na linguagem de hoje: meus queridos irmãos e amigos, esta é a 2ª carta que estou escrevendo a vocês. Nas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros nas suas mentes, fazendo vocês se lembrarem dessas coisas. Quero que se lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dado a vocês por meio dos seus apóstolos. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar muito de vocês. Preste atenção a essa expressão, que eu vou falar sobre isso no decorrer de todo esse estudo. Então, nesse primeiro versículo, versículo 1, ele está mostrando aos irmãos, tratando os irmãos com uma linguagem afetiva, uma linguagem muito que transmite sentimentos fraternos, amorosos. Pedro demonstra o seu apreço por aqueles irmãos que estavam sendo ameaçados. Lembra-se que na primeira carta, a primeira epístola de Pedro foi escrita para os cristãos se sentirem seguros, confortados diante de tanta perseguição. Na segunda epístola ele fala sobre os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, e alguns até estavam levando muitos cristãos a negarem ou abandonarem a fé. E aí ele está tratando de uma maneira assim bem afetiva: meus queridos e amados irmãos e amigos. Essa é a linguagem que ele trata como um pai está aconselhando um filho. Eu acredito que nós, como pais, quando aconselhamos os filhos, nós, filhinho, João diz isso, ele na sua epístola, primeira e segunda, terceira epístola, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo. Então esse seria o tratamento afetivo de Pedro para com aqueles cristãos, pois naqueles dias o Império Romano insurgia e ameaçava os cristãos através de perseguições a todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. Não é diferente hoje. Nós estamos caminhando para isso. Em alguns lugares, em alguns países, em alguns dos nossos continentes, seja na Europa, seja no Dragão Vermelho, seja na Coreia do Norte, cristãos estão sendo perseguidos, martirizados, e estão perdendo a liberdade que nós aqui temos de sobra. E Pedro, naqueles dias, como os demais apóstolos, acreditavam que essa perseguição já era o fim, porque naqueles dias, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito incendiou Jerusalém, destruiu o templo. Então eles disseram: bom, está chegando, é o fim, é o fim. E ele então estava preocupado com aqueles cristãos que estavam sofrendo esse tipo de perseguição e de ameaças. Por isso que a gente está colocando aqui advertências sobre os últimos dias. Aí você pode até dizer assim: mas os últimos dias é esses dias? Não, preste atenção. Os últimos dias tiveram início ou passaram a ser contabilizados e contados no ato da ascensão de Jesus aos céus. Então, a partir dali até a volta dele são últimos dias.
A gente tem uma tendência muito grande de pensar que os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo. Não, senhores. Quando a gente lê nos últimos dias na Bíblia, pensamos logo que é os dias de hoje. Porque, diga-se de passagem, nós estamos já vendo o prenúncio nesses últimos dias de uma perseguição avassaladora, que está trazendo e causando terror, pânico e medo a muitos que estão realmente vendo que vão se enfrentar, haverá um confronto de uma perseguição sem precedentes. Então, se naqueles dias, no início da história da igreja, e durante todos esses séculos, esses 2000 anos, a igreja sofreu todo tipo de perseguição, são os últimos dias. Lembre-se disso. Os últimos dias começou quando a igreja passou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a existir. Então ali começou os últimos dias, até os nossos dias, certo? Agora, vejam bem, nesse verso primeiro, o objetivo foi de mostrar para eles como nós também, hoje, porque diga-se de passagem, se começou os últimos dias naquele dia, então nós estamos vivendo nos tempos dos fins dos últimos dias. Eu lembro sempre de uma frase do meu filho. Ele era adolescente, ele tinha uns 7 para 8 anos, era soldado de Cristo. E numa das apresentações que nós fizemos aqui na igreja, ele falando sobre os últimos dias, ele disse: nós estamos vivendo no fim do fim. É o fim do fim. Eu nunca mais esqueci dessa frase dele. Então, é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Advertência sobre os últimos dias. Agora, irmãos, vejamos. Pedro teve a preocupação nesse versículo primeiro de dizer para aqueles irmãos, ou para mostrar para aqueles irmãos, que eles não se esquecessem de guardar em suas memórias a lembrança dos profetas ou das profecias que vaticinaram acerca de Jesus. Então ele chama a atenção daqueles cristãos: olha, vocês não esqueçam de guardar em suas memórias a lembrança dos profetas, os quais têm se cumprido desde que foram proferidas naqueles dias, desde o Antigo Testamento. Só que hoje, Pedro está dizendo, essas profecias, elas estão acontecendo como se fosse o princípio de dores. Quando a mulher está para dar à luz, ela tem as primeiras contrações, e vai aumentando, a proporção que for chegando a hora da criança nascer, as dores se tornam mais violentas, mais fortes, ao ponto de, quando a criança nasce, a criança nasce, já até, a mulher grita, dores de parto, como Jesus fala. Nós estamos vivendo esses dias, em que se aproxima o maior evento de toda a história, de toda a humanidade, a eminente volta de Jesus. Quem pode dizer amém? Então nós estamos vivendo esses dias, esses últimos dias, são os últimos momentos, os últimos instantes, as últimas horas, os últimos dias, os últimos meses, os últimos anos. Eu não sei quanto tempo falta que nós ainda estaremos por aqui. E aí Pedro, nesse versículo primeiro, por 2 vezes ele chama a atenção, usando o verbo lembrar. Preste atenção o que é que ele diz aqui no verso 3, o verso primeiro: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro está dizendo, vocês são pessoas esclarecidas, vocês já estão sabendo, vocês são sabedores que nós como igreja vamos passar por tudo isso. Vocês não estão desinformados, vocês têm a mente esclarecida. Eu estou apenas lembrando. Na primeira epístola eu falei, na segunda epístola eu estou apenas relembrando. Então ele usa o verbo lembrar. Portanto, meus irmãos, sempre nesses últimos 2000 anos foi lembrado, e ele vai dizer isso lá adiante,
que muitos escarnecedores vão dizer, desde que os nossos pais surgiram, que eles dizem que o tempo está breve e até agora nada aconteceu, e zombava, escarneceu. Aí quando Pedro vai dizer lá adiante, um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, sim que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro está aqui sinalizando, olha, lembrem-se, ele está advertindo, tenham cuidado. Isso que os profetas falaram se cumpriram em Jesus Cristo. E depois que Jesus foi assunto aos céus, tudo que ele falou estará se cumprindo enquanto a igreja estiver aqui militantemente falando. É aqui, meus irmãos, que nós vamos falar a partir de agora. Embora estejamos sofrendo angústias de muitas formas, perseguição de várias maneiras, desencorajando alguns cristãos que ainda não estão firmes na fé, alguns até desistindo do evangelho. Por exemplo, agora mesmo, durante esse período da doença, muita gente ficou em casa e continua em casa, acomodados. Alguns até se desviaram dos caminhos do Senhor, abandonaram a igreja. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Muitos crentes pegaram carona nessa doença e ficaram em casa, estão acomodados. Agora vai para o mercado, vai para o supermercado, vai para a feira, vai comprar pão, vai à padaria, vai ao centro, faz compra, vai ao shopping, mas não estão comprometidos de subir à casa do Senhor. Esses bancos poderiam estar cheios como era antigamente, mas muita gente mesmo está acomodado. Então Pedro chama a atenção deles: vocês têm uma mente esclarecida, por isso devem aproveitarem essa excelente oportunidade para darem um testemunho da vossa fé, essa fé verdadeira, essa fé genuína, uma fé cristã autêntica. Mesmo que vocês venham a sofrer, mesmo que vocês venham a padecer, mesmo que vocês venham até a morrer por causa do nome de Jesus, lembrem-se, os profetas falaram isso, Jesus falou isso, Paulo falou isso, Pedro falou isso. No final a gente vai ver isso aqui. Vocês estão com as mentes esclarecidas, vocês não estão desinformados. Vocês têm que demonstrar realmente uma fé genuína, que são crentes verdadeiramente. Aqui na nossa igreja, quando eu cheguei, havia uma irmã chamada Alzira Gomes. Ela era uma senhora parteira, já idosa. Quem lembra da irmã, certamente foram aqueles primeiros que conviveram aqui no início da igreja, que vai completar o jubileu de ouro agora. E a irmã Alzira, todo mundo que chegasse para conversar com ela, ela dizia essa frase, também eu não consegui esquecer: meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, seja crente de verdade. Ela dizia isso olhando assim no olho da gente: seja crente de verdade. Essa frase era a cara dela. Ela dizia isso a todo mundo que chegasse para falar com ela: seja crente de verdade, irmão. Meus irmãos, ser crente de verdade é ser um cristão autêntico, genuíno, que sabe realmente, tem suas mentes esclarecidas, como Pedro diz aqui. E ele chama a atenção para que eles não esqueçam, eles sempre se lembrem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos muita facilidade de esquecermos as coisas. Às vezes a dona de casa está em casa fazendo uma coisa, e às vezes, eu vejo isso, às vezes minha esposa, qualquer pessoa passa por isso que eu vou dizer agora. Aí você vai à geladeira e diz: o que é que eu vim pegar aqui na geladeira? Isso é comum, uma coisa simples. É porque nós temos muita facilidade de esquecer as coisas. Às vezes eu estou em casa, vou lá no escritório onde eu fico fazendo meditando, estudando na minha biblioteca, e aí às vezes eu quero ver um livro lá, mas eu estou querendo um livro, mas não estou lembrado agora. Isso é fácil, acontece com todo mundo, pessoas idosas, pessoas jovens. Nós somos muito fáceis de nos esquecermos. Por isso ele diz: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida.
Ele chama muita atenção nesse versículo primeiro, ele dá ênfase a isso aí. É como se ele tivesse, como se fosse advertindo mesmo. Olha, não esqueçam, estejam lembrados, não esqueçam, lembrem-se, tragam na memória. A vossa mente é esclarecida, vocês estão sabendo, nós estamos vivendo esses dias últimos, finais, já naqueles dias. Lembra-se que é que Tiago nos diz lá no capítulo 1, versículo 22, versículo 22, a parte B? Não sejais só ouvintes. Não sejais só ouvintes. Portanto, nesse versículo primeiro, a ênfase aqui é que eles estejam lembrados. Não esqueçam as advertências sobre os últimos dias. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época que parece que muitos crentes não estão percebendo, estão desapercebidos que nós estamos na iminência, hora do arrebatamento da igreja. Amém? Quem nos dera que Jesus já viesse. Nesse verso 2, veja o que é que Pedro diz aqui: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Prestem atenção, ele faz alusão aqui a duas classes de pessoas. Primeiro ele diz: para que vos recordeis das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas. Ou seja, ele está tratando de assuntos passados que foram narrados, foram profeticamente falando, pronunciados pelos apóstolos. Eles eram oráculos de Deus, eram bocas de Deus, mas que essas profecias, esses santos profetas falaram tudo aquilo que eles estavam vivenciando naqueles dias. Um dentre eles foi o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, lá no meio dos doutores da lei, quando ele esteve no templo, lendo lá Lucas, quando ele diz, leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, Isaías 61, pelo que o Senhor me ungiu, para que eu possa libertar os cativos, dar vista aos cegos, os surdos, e a cumprir-se o ano aceitável do Senhor. Olha, vocês estão lembrados? Isaías falou isso, 61. Estão lembrados de Isaías que falou no capítulo 53 que ele viria, não tinha formosura nem beleza havia que nos atraísse. Olha lá, se cumpriu, Jesus veio. Estão lembrados da profecia de Isaías 9,6? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se cumpriu. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Até amanhã, se Deus quiser.